Hoje em dia, é quase impossível imaginar a vida sem as redes sociais. Estamos sempre conectados, vendo o que as outras pessoas estão fazendo e compartilhando nossos momentos. A tecnologia trouxe muitos benefícios, mas também gerou algumas preocupações, principalmente quando falamos sobre como as redes sociais impactam nosso bem-estar. Vício em redes, comparação, pressão por uma vida perfeita são algumas das questões que afetam muitas pessoas. E isso não vale só para quem consome, mas também para quem produz conteúdo. Muitos criadores se sentem obrigados a publicar sem parar para manter sua presença online. Isso gera uma série de problemas, desde ansiedade até a famosa síndrome de burnout, que inclusive abordamos aqui no Ciência ao Pé do Ouvido no episódio 85. Existe ainda um conceito chamado Fear of Missing Out, conhecido como FOMO, que traduzindo significa medo de perder. Sabe aquela sensação que você está perdendo algo incrível que todo mundo está fazendo? Pois é, ela pode ter impactos sérios na nossa saúde mental. Isso ficou bem evidente com o bloqueio do X, o antigo Twitter, aqui no Brasil. Algumas pessoas viram a oportunidade de se desconectar da rede, enquanto outras, como eu, precisaram migrar para uma rede semelhante como Blue Sky ou Threads. Vamos fazer um teste rápido aqui entre as pessoas que estão no estúdio e convido quem está nos ouvindo a fazer também. Abra as configurações do seu celular e dá uma olhada no tempo de tela que você ficou acessando o celular no dia anterior. Bom, o meu tá falando que eu fiquei 6 horas e 26 minutos no celular. O meu, 4 horas e 55 minutos. O meu 7 horas e 3 minutos. Pois é, muito tempo. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Começamos a falar sobre saúde mental no episódio da semana passada e continuaremos no de hoje. Eu sou Túlio Daniel, jornalista na divisão de divulgação científica da UFO. Eu sou Alexia Vilela, estagiário de jornalismo também na divisão. E eu sou Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo na diretoria de sustentabilidade da UFO. Hoje vamos abordar a influência do uso da tecnologia na nossa saúde mental. E para isso convidamos o psicólogo Emerson de Paula, que tem experiência em tratamento de vícios e saúde mental. Bora lá? Seja muito bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido, Emerson. Para começar, conta pra gente um pouquinho da sua formação e atuação. Então, eu sou psicólogo, também sou educador físico, personal trainer, especialista em dependência química, saúde mental, gênero e sexualidade, tenho uma formação em terapia familiar de casal e estou concluindo a minha formação em psicanálise winnicottiana. Esse é o processo. E, Emerson, como o vício em redes sociais e o uso excessivo de tecnologias pode afetar a nossa saúde mental? Essa pergunta ela parece simples, mas ela é muito complexa, porque se a gente voltar um pouco na história, porque a gente precisa conversar com a história para compreender as dependências, independente de qual objeto que seja. Então, lá por volta de 1988, a internet foi lançada, mas ela chega ao Brasil em 1995. Mas ela não era aberta à comunidade como as redes sociais que são hoje. Mas em 2004, por volta de 2004, o Orkut é lançado paralelo ao Facebook, mas ele dava uma surra no Facebook, no seu formato. E com o passar do tempo, ela é extinta porque o Facebook a sufoca. E as pessoas começam a enxergar nas redes sociais uma forma de preencher aquilo que falta nela. É o que acontece com o encontro com a droga, com o encontro com as compras, com a comida, com o sexo. Ou seja, é o que acontece com o objeto droga. Então, o que a gente mais vê hoje, as pessoas usando as redes sociais, por exemplo, Instagram, vê lá para 2012, por aí, é mais ou menos isso. As pessoas, elas se encontram nas redes sociais porque os likes dão para ela aquilo que ela queria ganhar no contato interpessoal no dia a dia. Ela se considera importante. O vazio é preenchido naquele momento. Então, hoje é uma das dependências mais difíceis de serem tratadas porque a tela ela está acessível e disponível. E, de início, ela não traz nenhum comprometimento, porque o problema não é as redes sociais. Não são as redes sociais. É o uso que se faz dela. Para que eu uso as redes sociais? Tanto que eu tenho pacientes que deitam ao dormir 10 horas da noite, 3, 4 da manhã, tá com o celular na mão. Os rios o rios tá correndo solto, o Instagram tá correndo solto, e aí a casa tá bagunçada, as coisas não foram organizadas, diz que não tem tempo para organizar a coisa do trabalho, mas o celularzinho não sai da mão.
Emerson, é interessante a gente pensar nessa questão do vício. Nessa temporada mesmo, a gente fez um episódio sobre álcool, consumo de álcool, alcoolismo. E lá a gente falou dessa diferença, né, de vício e do uso problemático do álcool. Seria semelhante com as redes sociais? Eu posso ser viciado, mas se eu não tiver um uso problemático, se isso não afeta a minha rotina ou o meu convívio, eu posso ter um uso ok? O que seria considerado talvez um uso problemático de redes sociais? Eu não gosto muito, não é te corrigindo, mas eu não gosto muito da palavra vício, porque ela traz um sentido muito pejorativo, muito estigmatizador com relação à pessoa que enfrenta o problema. Eu prefiro usar a palavra dependente, porque alivia um pouco, embora não tire o rótulo. O caminho é praticamente o mesmo, só que agora, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde tem critérios para identificar se a pessoa ela apresenta um quadro ou não de transtorno por uso de substância psicoativa. Com relação a jogos eletrônicos, com relação à dependência da tela, o caminho é praticamente o mesmo. Eu preciso estar verificando e avaliando se a pessoa ela tem uma prioridade à tela do que determinadas coisas da vida, como por exemplo, organizar casa, estudar, trabalho. Se eu tenho obsessão em usar as redes sociais, quando eu uso, se eu dou conta de parar ou não, que é a compulsão. Desenvolve a tolerância. Outrora eu usava 2 horas por dia, hoje eu já fico 4, 5 horas. E eu preciso observar se esses critérios, se esses elementos estão acontecendo. Por exemplo, eu já tive casos no consultório de pessoas que estavam numa relação sexual, ansioso para o ato acabar para poder pegar o WhatsApp, porque via o WhatsApp tocando a todo momento. Antigamente as pessoas terminavam o ato sexual e iam para a janela fumar um cigarro. Hoje termina o sexo, a relação sexual já pega o celular para ver o que está acontecendo ali, ou seja, precisa de algo a mais ainda além da questão do sexo. E é muito grave porque a dependência da tela, a dependência de jogos, ela é de uma certa forma legitimada pela família e pela sociedade, porque usar a tela, o único prejudicado é o sujeito, é o indivíduo, certo? Agora, pode ser que prejudique o outro de forma indireta, mas não como o tabagismo, que, por exemplo, tem o fumante ativo, o fumante passivo, o dependente químico do crack, que ele prejudica todo o contexto social, principalmente a sua família. E o da tela ele vai começar a prejudicar os outros, por exemplo, em função de atraso para chegar no trabalho. Acorda, as pessoas amam levar celular para o banheiro, perde o horário. Se está de Uber, perde isso, perde aquilo. Então, já começa a comprometer as outras funções na sociedade. E aí, devagarinho. Eu já tive paciente que, por exemplo, ele chegou a estar com dívida de quase R$1 milhão por causa de dependência de jogos. Mas antes de chegar nos jogos, ele era dependente a quê? A tela propriamente dita. A qualquer coisa que tinha na tela. E isso no contexto familiar é desde a infância, né? Muitos pais veem a criança ali, fazendo birra, chorando, ou ali não tendo algum tipo de atividade, dá uma tela para ela, um tablet, um TikTok ou algum desenho animado e deixa ali no celular, né? Apesar e além de ser psicólogo, eu também sou psicanalista. Eu vou te responder segundo a TCC. O que acontece? A criança de 3 anos de idade, 4 anos, ela vai com os pais no supermercado, que eu acho uma ignorância você levar uma criança num lugar que você não tem recurso financeiro para dar para ele as coisas que ele quer. Papelaria, supermercado, eu acho uma ignorância. E a criança começa a se debruçar no chão, gritando, querendo aquele chocolate. O que o pai faz? Para ele parar de gritar, dá o chocolate para ele. Ou seja, pelo reforço positivo do condicionamento do aprendizado, o comportamento ele é aprendido, o que ele aprende? Que toda vez que ele der birra, ele vai conseguir o objeto que ele quer. Com o celular não é diferente. A criança está incomodando, agora é o pai que oferece a tela para ele calar, para ele parar de ficar agoniando. Então a criança aprende que toda vez que ele precisar de alguma coisa, ele vai querer a tela, mas o pai também aprendeu isso. E a partir daí, a gente pode começar, a palavra é possibilidade, desenvolver um dependente de tela. E roubar a infância da criança. E acontece. E que tipos de comentário você percebe que estão surgindo entre os pacientes quando o assunto são as redes sociais? Essas questões com a tecnologia estão muito presentes nas sessões de terapia? Virou o terceiro braço. A gente vê a abstinência que o povo está sofrendo agora com a suspensão temporária do antigo Twitter, né, do X. As pessoas tentam usar o Blue Sky, não é a mesma coisa. Não tem bafão, não tem briga, não tem confusão. O Twitter suspenso, o povo está sofrendo. E sofre o terceiro braço. Faz parte agora da cultura. Por exemplo,
Eu não sei a idade de vocês, mas quem nasceu de 2020 para cá, essa geração não dá conta de existir sem essa tecnologia. Eu que tenho praticamente 50 anos, eu venho de uma história onde a gente brincava, fazia boizinha, era com manga verde, colocava os palitinhos para poder ficar em pé. Essa geração de hoje não tem isso. Então, a internet hoje, o que ela oferece para vocês, para essa geração, é o terceiro braço. Se tem algum problema com Wi-Fi, chegou no lugar, não consegue conectar, dados móveis, talento, é como se vocês fossem, essa geração fosse o quê? Amputada. Lá no consultório, por exemplo, tem que tratar adultos igual criança. Por gentileza, vamos desligar o celular, vamos colocar no silencioso. E tem aquela gavetinha dali do tio, as minhas crianças me chamam de vô, né? Agora tem que sustentar isso. Vai lá e coloca o celular lá, porque eles estão fazendo terapia e querendo olhar no celular. E você falou questão do Twitter, a gente vê essa questão por causa que tem um corte, né? A gente estava ali num consumo excessivo, presente na rede, de repente ela é cortada e a gente não tem mais esse acesso. Isso seria o ideal para um tipo de tratamento de uma dependência para as redes sociais, por exemplo? Não. Eu trabalho com redução de danos. Porque dependendo do impacto que a tecnologia, que as redes, que a internet tem na vida da pessoa, eu preciso trabalhar com redução de danos. Deixa eu dar um exemplo aqui que normalmente eu faço. Então, quando você chegar em casa, nós vamos dar sequência ao uso dessa internet, segunda, quarta e sexta. Não vamos usá-la nem terça, nem quinta, nem sábado, nem domingo à noite ao dormir. Outra redução de danos, não vamos mais levar o celular para a cama. É a principal. Tudo que você tiver que resolver de celular, você vai resolver 2 horas antes de dormir. Paralelo, eu estou trabalhando a higiene do sono também. Da mesma forma que eu digo, vamos evitar tudo que tem cafeína e álcool 6 horas antes de dormir, para você ter uma qualidade legal de sono. Vamos resolver tudo que tem que resolver com a tecnologia, no mínimo 2 horas antes de dormir. São estratégias de redução de danos para trabalhar. É difícil. É difícil. Porque eu tenho paciente que ele simula dor de barriga no trabalho para ir para o banheiro usar a internet. Quando acabou agora as Olimpíadas, os dependentes de tela nas Olimpíadas sofreram demais porque coincidia muitas coisas com o trabalho. Eu tenho um paciente que conseguiu até um atestado para faltar ao trabalho para ficar assistindo jogos em casa. Olha para você ver o que eu disse, o critério. Dá prioridade ao uso da tela em detrimento de atividades ocupacionais. E você comentou da questão de como o vício é uma palavra estigmatizante, então pensando na questão do dependente. Você acha que normalmente o paciente chega com essa demanda para você, ou você percebe? E como costuma ser a identificação e o tratamento deles? Então, essa área de dependência para mim, ela não é estranha e não é à toa que eu tô nela, porque eu sou um dependente químico de recuperação. Então, assim, eu estou abstêmio do crack há 16 anos. Então, eu era um profissional da educação física em função do uso de drogas, que eu usei drogas durante 21 anos e fui internado 14 vezes, aí eu fui para a psicologia. Mas eu fui na esperança de me encontrar na faculdade, foi o maior erro do mundo, né? Achando que a faculdade era um celeiro de consultório terapêutico. Mas aí eu já estava um pouco mais amadurecido, então eu faço terapia há 13 anos e há 16 anos eu estou abstêmio, eu estou limpo. Então é uma área de identificação também. Então, quando a pessoa chega com essa proposta para mim, é como se eu estivesse olhando no espelho. Então, não é tão difícil acolher e trabalhar. Embora qualquer profissional que tenha uma escuta analítica acurada, ele consegue trabalhar com qualquer demanda. No entanto, se eu apresentar uma escuta analítica acurada mais a minha vivência, fica mais fácil para eu acolher essa proposta que chega. Eu acredito que ano que vem, quem sabe a gente tem a oportunidade de conversar. Eu estou lançando um livro, eu já anunciei o nome dele, não tem problema falar, chama-se Pedras de Sangue, a contextualização da dependência química e vivências. É um projeto de 8 anos de pesquisa, muita séria, com referencial bibliográfico, pesquisa de campo, muita entrevista com dependente químico, familiar de dependente químico. Essa foi minha 5ª visita à Cracolândia lá de São Paulo. Em janeiro eu volto para fechar a proposta. Então, assim, o tema que me levou a esse livro foi como a sociedade enxerga o dependente químico. Então, trazendo para a proposta de hoje, eu posso dizer como que a sociedade enxerga o dependente de tela. É a mesma coisa. Irresponsável, vagabundo, imoral, fraco, não trabalha porque não quer. Não é isso. Ele desenvolveu um transtorno. Agora a gente precisa encontrar a causa
a causa desse transtorno. Porque a dependência química, ela é uma doença subjetiva. O transtorno por tela é uma doença subjetiva. Cada um vai de encontro à tela por um motivo próprio. Não importa qual seja. A terapia, por exemplo, é para ajudá-lo a identificar a causa para a gente poder fazer o tratamento. É uma droga, só mudou o objeto. E o que você vai pagar é menos do que a droga, substância psicoativa. Você só vai pagar o quê? O Wi-Fi e a internet. Mas os danos, tudo bem que a proporção não é a mesma, mas são reais e intensos. E a gente tá falando de dependência, mas para além dessa dependência do uso das redes sociais, a gente tem uma questão também que é os conteúdos que são produzidos nessas redes sociais e como a gente acaba que fica se comparando com aquilo que tem lá. Então as redes sociais trazem essa falsa visão de uma vida perfeita das outras pessoas e a gente acaba consumindo isso, principalmente dos influenciadores digitais, enfim, de pessoas ao nosso redor que parece que a vida delas está dando tudo certo, porque é o que elas mostram, e a nossa não. Isso causa ansiedade e vários outros transtornos. Isso é um problema também que a gente precisa conversar, né? Então, não é só por aí, né? Porque o campeão, um dos vilões é a pornografia. Porque a pornografia, ela está associada à compulsão sexual. E na internet eu tenho, através do objeto celular, eu tenho acesso fácil para aliviar ou eliminar minhas tensões através, por exemplo, da masturbação. Então a pornografia ela ganha e muito do Instagram. As pessoas não têm noção do tanto que ela ganha. Porque o sexo faz parte da cultura, só que a relação abusiva e compulsiva com o sexo ela é muito velada. A gente tenta mascarar aquilo que a gente faz às escondidas, às escuras, e isso é do ser humano, só que tem pessoas que fazem isso em demasia. Então, primeiro eu tenho uma compulsão pela pornografia via o quê? Via internet. Não tem como eu acessar um celular, pegar um celular para ter acesso à pornografia, a não ser que eu tenha um vídeo gravado, se eu não tiver internet. Então, primeiro eu tenho que ter a rede. Agora, socialmente falando, deixando a compulsão do sexo de lado, o Instagram é campeão. Eu já tive paciente com recém-nascido querendo comparar a vida dela com mulheres com recém-nascido no Instagram. Eu falo assim, peraí, vem cá, então vamos estudar a vida dela, porque ela pegou o Simba do filho dela na praia, levantou, tirou a foto e chamou uma das 3 babá e entregou. A realidade é diferente. Você é uma assalariada, você não tem babá, então, mas para acabar com essa comparação é um processo muito grande e muitas das vezes não acontece porque vai de encontro com os problemas pessoais, subjetivos que a pessoa apresenta e se eu revelar para você na rede social vai me aliviar. Você tá linda, você tá bonita, então é Photoshop, arruma cabelo, coloca uma roupa e ela tá ganhando muito likes. Então o que ela busca? Ela busca aceitação, aprovação, validação do que ela é. E o que isso traz de retorno para ela? Eleva a autoestima e ela se sente superior. As pessoas entram nesses perfis, nesses sites de relacionamento. Tinder, por exemplo. Eu tô com um paciente lá que ele conheceu um cara, ficou conversando com o cara quase 8 meses. Chegou o dia de encontrar. E ele passou pelo cara umas milhões de vezes na praça dirigindo e não encontrava o cara. Então, tipo assim, você entende? Então o cara tava mandando o que pra ele? Umas fotos do que ele era 200 anos atrás. Então, essa busca de aceitação, o que acontece? O que a aceitação faz? Do outro lado da tela a pessoa não me vê, mas ela me alimenta. Ela alimenta minhas emoções. E eu adquiro uma falsa condição humana, mas em função das faltas que eu preciso, eu me sinto bem. Então as redes sociais, eu defino elas como uma bengala necessária a muitas pessoas. Ela só dá conta de existir hoje com a rede social, é a droga do momento. Se eu tirar a rede social, por isso que a redução de danos dessa pessoa, eu estou dando uma rasteira nela que eu não sei o que pode acontecer. E tem relatos até de suicídio. E a onda do momento agora é o quê? São os jogos. Porque tem uma diferença muito grande entre jogos, transtorno por jogos e transtorno por jogos eletrônicos. Tem uma diferença muito grande. Porque o que a gente vê agora, o Tigrinho, ele não é um transtorno por jogos eletrônicos, porque tem aposta. O transtorno por jogos refere-se à aposta. Baralho, dominó, palitinho. O Tigrinho é um jogo eletrônico que tem aposta.
Agora, quando a gente vai para o transtorno de jogos eletrônicos, normalmente aqueles jogos onde você joga com todo mundo de qualquer parte do mundo, é uma competição, não é por dinheiro, mas ali se instala uma dependência de jogos também. E Emerson, você comentou sobre essa questão da geração atual já ter nascido isso em uma realidade que a internet está presente desde sempre. Como que você pode explicar o que é a síndrome FOMO e como ela se manifesta na nossa vida cotidiana? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a gente fala dessa síndrome, quando a gente fala disso. Vocês já observaram como está sendo os partos hoje? O pai vai acompanhar com o quê? Com o celular. Ele não vive aquele momento do parto. Não tem aquela troca de emoções, mas ali tem registros para compartilhar. Então a criança já nasce nesse cenário. O primeiro contato que ela tem, embora ela não tenha uma cognição formada, que isso vai ser lá depois dos 2 anos de idade, o que acontece ali? Ela está registrando o que ali nas suas memórias corporais? Não é o afeto. Então a gente já começa dessa forma. Então quando a gente vai entrando em contato com essa síndrome, se eu tiro a internet, o que tem para mim? A criança, ela não tem outra coisa para estar em contato com ela a não ser essa relação. E a partir daí, todo dia, se a gente observar, é um transtorno diferente, é uma síndrome diferente, é algo novo. Vem cá, surgiu agora? Não, sempre existiu, mas a gente vai dando nomes, porque a tecnologia permite identificar. Mas a gente vai encontrando essas questões pelo uso abusivo. Quer tratar? Aí é um processo, vai depender de como cada um desenvolveu as questões. E é esse medo de estar perdendo alguma coisa, né? Que a gente viu, então, por exemplo, com o Twitter. O Twitter caiu e eu tô perdendo. Não sei o que as pessoas estão fazendo, elas estão participando de algo que eu não tô. E é tanto esse medo, como também a necessidade de mostrar que eu estou ali. Então, a gente vê, por exemplo, em shows, né? Muitos artistas já começaram, olha, não pode entrar com celular, porque a pessoa não curte o show, porque ela quer gravar e mostrar pros outros que ela tá curtindo aquele show. Veja bem, você foi demitido, certo? Você acabou de perder seu relacionamento. O que você tem no bolso que pode te ajudar a lidar com isso? É as redes. E cada um tem a sua rede eleita. Então, a minha tristeza, ela vai sendo o quê? Ela acaba que ela é condicionada a ser tratada através do contato com o objeto. E quando o Twitter, ele é suspenso, né? O X é suspenso, eles tiraram de forma abrupta, tipo assim, pegou o dependente químico usando crack dentro de casa e levou para uma clínica de internação. É isso que está acontecendo. Então, tirou da pessoa a alternativa dela lidar com as emoções dela. E aí as outras drogas, no momento, não está atendendo. Por exemplo, o Blue Sky não está atendendo. O Instagram não está atendendo para quem gosta de Twitter. E aí, mas estou pensando, a gente tratou um pouco da dependência, um pouco das questões abusivas, mas pensando em pessoas que perceberam que estão com um uso excessivo, querem reduzir, querem mudar o trabalho, mudar a rotina de estudos. Quais práticas podem nos ajudar a lidar com esse impacto negativo que nós mesmos percebemos, tanto para quem consome quanto para quem produz conteúdo, por exemplo? Então, veja bem, tem uma coisa importante nisso aí que você falou, que é quando a pessoa percebe. Ou seja, ela deixou de negar o problema, ou ela nunca negou e aceita que tem um problema. É muito fácil, porque ela é voluntária no processo de tratamento, ela quer se reorganizar, ela quer reestruturar a vida dela, aí é fácil. O difícil é quando a pessoa, ela apresenta o comportamento problema, as evidências, tudo diz que ela tem um comportamento problema e ela nega que tem esse comportamento problema. E começa a afetar, por exemplo, as relações familiares, as relações conjugais, as relações profissionais e as relações de amizade, assim como o todo. Não bastasse as relações financeiras. Esse público é difícil tratar. E muito. Como que eu vou tratar alguém que não reconhece que tem um problema? Como que eu vou auxiliar, mesmo com redução de danos, uma pessoa que para ela está tudo bem, está tudo normal? Se ela for demitida, não é por causa das redes sociais. De que forma, Emerson? Comprometimento na pontualidade, na responsabilidade, comprometimento na produtividade no trabalho, comprometimento até nas relações sociais em função do trabalho, em função das redes sociais. Ela não consegue perceber isso. Ela não consegue perceber que a vida dela financeira está sendo destruída por influência digital através do excesso de produtos que ela compra. Aí ali, em virtude
da adicção às redes sociais desenvolve em paralelo uma adicção às compras. Porque ela quer estar igual os influencers, porque ela se comporta como idiota. Então, ela quer ter aquilo, ela quer comprar aquilo, ela é induzida sem perceber. E madrugada adentro, o que está acontecendo? Ela está comprando. Eu tenho um paciente que a gente está usando a redução de danos da seguinte forma: ele compra, no outro dia, devolve, vai tentar cancelar cartão. É uma estratégia para ter menos prejuízo, mas a gente chegou nesse acordo que para ele funciona. Né? Então, assim, essa influência da rede social, ela é muito grande, mas ela é grande sobre quem? Sobre quem está vazio. E aí o tratamento é identificar o nome desse vazio, porque cada vazio tem nome. Medo da solidão, desamparo, rejeição, autoestima baixa, sentimento de inferioridade. E é pessoal, cada um tem um. E esse excesso das redes, o que que faz? Tampa isso, resolve isso. Agora, quem é voluntário, fica fácil trabalhar. É o que eu falei da redução de danos mais cedo. Vamos estipular dias de uso, vamos estipular hora de uso. É necessário, aí vai tendo um processo terapêutico em cima disso. É necessário isso que você está fazendo? É vontade ou é necessidade? E a gente vai fazendo essas trocas e cada um, como é único, encontrando o melhor manejo para cada um. Não é fácil. Porque é bom, né? Gastar é bom, ver coisa bonita é bom, usar aqueles aplicativos, né, para melhorar olho, sorriso, os face-app da vida, tudo bem, aí nossa, mas você tá lindo, nossa, se descobrir que eu mexi no meu sorriso, oh meu Deus do céu, não deixa, né, então assim, isso é gostoso, eu tô acostumado a levar tapa da sociedade, eu tô acostumado a levar bullying, a sofrer bullying da sociedade, então as redes sociais escondem isso. Por que também? Veja bem uma diferença. O corpo ideal é o corpo saudável. Não importa se é magro, se está um pouco gordo, não importa. Se tiver saudável, esse é o corpo ideal. O que que a mídia nos dá? Um corpo referencial. E a pessoa ela vai atrás de quê? Desse corpo referencial. Muitas das vezes, impossível de conquistar pela questão genética e da história familiar dessa pessoa. E aí é onde ela sofre. E se você parar para prestar atenção, é por isso que as fotos da pessoa ela fica modificando tudo na internet. Para tal o quê? De acordo com a corpolatria. Pra gente finalizar já, a gente falou aqui então do aspecto da dependência, desse aspecto da gente se comparar com as redes sociais, e a gente também tem a questão de pessoas que trabalham usando as redes sociais e a tecnologia de um modo geral, né? Então, aquela cobrança excessiva de produção de conteúdo, por exemplo, para quem produz conteúdo para as redes sociais, ou para quem, por exemplo, não tem um celular corporativo e recebe mensagem no WhatsApp o dia todo sobre o trabalho. Como que isso também pode afetar a nossa saúde mental? Túlio, eu estava até com medo dessa pergunta. Eu estava com medo porque já passou por mim várias pessoas assim, com um perfil até suicida e emocionalmente muito acabada. E se você vê o perfil dessas pessoas nas redes sociais, você diz que tá tudo bem. São influenciadores assim que usam da tecnologia, da edição dos vídeos que faz, toda semana ou 2, 3 vídeos por semana. É a droga. A forma com que utiliza a rede social é uma droga. Para quê? Para conseguir lidar até com o processo depressivo e o perfil suicida. Só que eu não posso generalizar, porque tem profissionais e tem profissionais. O que que esse influencer quer? Por que que ele se comporta dessa maneira? Por quê? Veja bem, como é muito pessoal. Eu posso estar em contato direto com a mídia, com as redes sociais e ser saudável, e isso ser apenas o meu emprego. Igual a pessoa trabalha 8 horas por dia e tá tudo bem. E tem pessoas que usam das redes sociais como uma forma de existir. Aí é doença. Aí é doença. Sempre me perguntam assim, Emerson, por que você não faz vídeos? Por que você não tem esse compromisso? Eu falo, não, você já respondeu, porque eu não quero esse compromisso. Eu não estou disposto a ter que ficar estudando, a ter que fazer isso, a ter que estar sempre com a barbinha feita, bem arrumadinho. Não estou disposto. Não dou conta. Não quero. E não daria conta. Porque é desafiador isso. Agora eu preciso ficar atento, porque tem pessoas que realmente levam o processo como uma profissão e está saudável, e tem pessoas que precisam daquilo para existir, tirar o microfone ele não existe. E o pior, além dele não existir, o outro não o reconhece. E é isso que o massacra. E hoje, a gente só está começando a sofrer as influências das redes sociais. E eu não vou dizer como dependência de tela.
É o que a gente está vendo no mundo agora com relação ao antigo Twitter. O que a influência, a rede social é capaz de fazer. E eu quero deixar um desafio para a população refletir. Daqui no mínimo 20 anos não vai estar fácil desse jeito. As pessoas vão estar se jogando umas contra as outras com maior facilidade. Infelizmente. E aí, para fechar, toda dependência tem tratamento. A cura pode acontecer a depender da gravidade, mas tem cura do que a gente está falando. A dependência química é uma doença neurobiologicamente incurável. A dependência da tela, a gente encontra cura, sim, um manejo adequado, quanto antes melhor. E não é os pais ficar pegando o celular de filho, escondendo, não. Ele precisa compreender o que está acontecendo, ele tem que entender o que está acontecendo. Ah, não está bem na escola, vou tirar o celular. Ah, essa punição é redução de danos, redução, mas não vai resolver o problema. A gente precisa entender o que está acontecendo com esse adolescente. Aí quando você vai ver, é o pai que trabalha o dia todo fora, a mãe trabalha o dia todo fora, ninguém da família vai numa reunião da escola, o pai e a mãe não sabem nem que dia que tem prova, se o filho está estudando ou não em casa. Ele não tem colo. Agora ele encontra um colo. Aí ele vai viver de quê? Ele vai viver da fantasia, da mãe que ele queria ter, do pai que ele queria ter, da roupa que queria usar, do cabelo que queria ter. E a gente ficaria o dia inteiro aqui. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente se vocês já tinham pensado nessa questão do uso excessivo da tecnologia e das redes sociais. A gente lê tudo. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação para a gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 999 48 4655. Repetindo, 34 999 48 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por mim, Alexia Vilela, e pela Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo na UFO, e também pelo Túlio Daniel, jornalista e editor de produção do nosso podcast. A supervisão do roteiro foi feita pelo João Damásio e a comunicação imagética pela Maria Clara de Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Tiago Nascimento. Edição, montagem e finalização são de Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.